Ele vai trabalhar isso agora, ele vai entrar nesses meandros agora e eu vou parar aqui, irmão, só para dar uma resposta satisfatória a ele. Se você acredita em livre-arbítrio, você pode ser algumas situações. Por exemplo, se você acredita na predestinação, você é um calvinista. Na predestinação, nos moldes bíblicos, você é um calvinista. Se você acredita em livre-arbítrio, ou você é um pelagiano, ou um semi-pelagiano. Se você defende que o livre-arbítrio é possível, você ou é um pelagiano, porque existe o pelagiano e o semi-pelagiano. O pelagiano, ele tem os moldes na mentalidade de Pelágio, que dizia que o homem nasce uma tauba rasa, uma folha em branco, e as experiências da vida vão moldando o seu caráter. Que este homem, tauba rasa, né, papel em branco, não perdeu a sua capacidade de escolher entre o certo e o errado após a queda. Pelágio defendia que não existe, como é aquele nomezinho que dá? Depravação total. Pelágio defendia isso. E Agostinho de Hipona, ele se levanta no cenário para provar que Deus é soberano e que, de fato, o homem, após a queda, ele perde completamente a capacidade de escolher. O livre-arbítrio é dissolvido no ato da desobediência de Adão. Ok? Então tem muita coisa aqui para a gente falar e ele vai entrar nesse meandro agora. Vamos lá. Vejam. O grande problema é que os calvinistas eles dizem que o homem perdeu o livre-arbítrio. Ele até tinha o livre-arbítrio, mas somente até pecar. Quando ele pecou, a partir dali ele perdeu o livre-arbítrio. E ele não pode mais decidir pelo certo e pelo errado. Não é? Ele é como se fosse um ser autômato. Que alguém, no caso Deus, é quem toma a decisão por ele. Bom, já que você não tem mais livre-arbítrio, então eu vou decidir de forma arbitrária salvar você. E você? Não, você não. Você não. Veja a interpretação dele. Ele está dizendo que os calvinistas acreditam nisso aí. Que o homem se tornou um ser autômato, porque perdeu o livre-arbítrio. Calvinista que se preza não crê nisso não, irmão. Não crê nisso não. Tá entendendo? Olha, toda deficiência aqui, doutor Isaac, veja só, o que é que o senhor deveria ter feito aqui? Se o senhor vai falar dessa matéria, livre-arbítrio, o senhor deveria ter explicado as definições sobre esse assunto. O senhor deveria ter falado sobre a proposta de Agostinho de Hipona em detrimento à de Pelágio. Tá entendendo? E depois o senhor deveria ter falado também sobre a proposta de Martinho Lutero em detrimento a Erasmo de Roterdã no embate sobre o livre-arbítrio. Quem tem o livro Nascido Escravo está entendendo o que eu estou falando. Então, o senhor deveria ter falado sobre isso. Eu analisei esse vídeo aqui, o senhor não fala nada, nem a definição de livre-arbítrio o senhor trouxe para o público. Talvez por ignorância ou por desonestidade intelectual, doutor. Pô, se o senhor vai falar sobre livre-arbítrio, ó, os reformados dizem aí que não tem livre-arbítrio e coisa e tal e pá, mas eu vou explicar aqui o que é livre-arbítrio. O senhor não fala. Não traz a definição. E o senhor erra nessa fase.
Veja, o senhor, um teólogo, né? O senhor acha que é, não é? Pastor da Assembleia de Deus, mas foi falar de um assunto sem trazer a definição, pelo menos a definição do que o senhor acha do que é o livre-arbítrio. Mas o senhor não traz. Eu vou deixar o vídeo rolar só para o pessoal ver aonde o senhor vai querer chegar. Quero salvar não, e porque eu sou soberano e a minha soberania diz que eu posso fazer o que eu quiser com a minha decisão, com o meu decreto. Então eu decreto que esse aqui vai ser salvo, mas decreto que esse aqui vai para a perdição. Essa é a visão dos calvinistas. Eles tiram do homem o livre-arbítrio. Mas se a gente vai lá para a Bíblia, capítulo 4 de Gênesis, a gente vê que isso não se sustenta já lá no início, irmãos. Porque veja, eles dizem que após o pecado o homem perdeu o livre-arbítrio. Vamos ver se é verdade isso. Capítulo 4 de Gênesis, aqui eu estou falando depois da queda. Aqui a Bíblia, o que eu vou ler aqui agora, aconteceu depois da queda. Eu amo esse texto, eu gosto desse texto, eu gosto. Capítulo 4 de Gênesis, verso 8 em diante. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Sim. E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E Deus disse, disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás sobre a terra. Mas eu quero voltar, meus irmãos, e ler pelo menos 2 versículos anteriores, o verso 6 e o verso 7. Repare aqui, que é o ponto que eu quero ressaltar. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Veja, verso 7. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz e para ti será o seu desejo, e sobre ele domina. O que Deus está dizendo a Caim aqui? Deus está dizendo: olha, Caim, você não foi recebido porque as tuas obras não são boas, o teu coração, lá na frente a gente vai ver que o problema estava no coração de Caim. Ele tinha um coração mau, e isso é evidenciado logo em seguida quando ele elabora a ideia de matar o irmão. Então no seu coração ele abrigava ideias horríveis, não é? Pensamentos horríveis, e por isso ele não foi recebido por Deus. Então Deus veio e disse: olha, se você fizer o que é certo, porventura você também não será aceito? Aí Deus disse: olha, o pecado está aí diante de você, compete a você dominá-lo. A decisão é sua. Se você fizer o que é certo, você também será aceito. Se você não fizer a coisa correta, se não fizer o que é certo, você será rejeitado. Então o que a gente vê aqui? O livre-arbítrio, depois da queda. Porque nós estamos falando aqui depois da queda. O problema é esse, irmãos, é que o irmão Calvino, ele retirou do homem essa capacidade de escolher, de tomar a decisão, porque ele disse: não, o homem foi depravado de tal forma que ele não consegue sequer pensar em voltar para Deus. Bom, isso aí é pelagianismo. Pelagianismo acredita que... olha, tem muitos pentecostais que são pelagianos, eles não são arminianos. E Armínio não acreditava nisso que ele está falando. Tá entendendo? Eu já mostrei aqui uma obra de Armínio, onde Armínio declara com todas as letras a questão do livre-arbítrio. Tá entendendo? Que o homem, após ter pecado diante de Deus, ele perde completamente essa percepção de livre-arbítrio. Mas para a gente entender aqui, eu vou até entrar nesses meandros do texto que ele leu. Mas deixa eu ir para aqui, para a tela. Doutor Isaac, veja só. Vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is.
No embate entre Agostinho de Hipona e Pelágio de Bretanha, eles degladiaram sobre essa questão do livre-arbítrio. Foi neste contexto que surgiu a ideia da depravação total, ok? Para Pelágio, o homem não tinha perdido sua identidade com Deus e, consequentemente, o livre-arbítrio. Mas era a mentalidade de Pelágio de entender isso. E ele trazia algumas porções das Escrituras para corroborar com esse entendimento de que o homem ele não estava em depravação total. A argumentação de Pelágio para Agostinho de Hipona sobre essa questão, Pelágio dizia assim, ó, ora, se o homem, depois da queda, se encontra em depravação total, então como explicar Deus indo ao encontro do homem e lhe fazendo promessas? Se ele está totalmente depravado, então como é que Deus ainda se comunica com ele? Era a argumentação de Pelágio para provar a Agostinho que a depravação não era total, era parcial. E Agostinho de Hipona trabalha agora a questão da graça preveniente, que seria uma graça que impedia os homens de praticar todo o mal que desejava. Era uma graça que vinha sobre todos os homens, tá entendendo? Impedindo eles de praticar toda a perversidade, ou seja, impedindo os homens de se tornarem demônios. Toda maldade e toda malignidade. Então, esta graça que atuava naquela época impedia com que o homem praticasse todo o mal que desejava e fazia como se fosse uma seleção de pessoas, eram pessoas seletas, com que Deus chegava lá e se comunicava. Ok? Na questão do livre-arbítrio, o embate foi maior quando chega na época de Lutero e Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã era um filósofo, tá entendendo? Estudioso, um homem culto, mas que tinha uma visão distorcida daquilo que seria propriamente o livre-arbítrio. E eu tenho esse livro ali, Nascido Escravo, onde Martinho Lutero dá uma resposta a Erasmo sobre essa questão da liberdade humana. E Martinho Lutero traz a definição do que seria o livre-arbítrio. Então, na perspectiva de Lutero, o livre-arbítrio é a capacidade dada por Deus a Adão e somente a Adão de escolher livremente, sem ser influenciado por causas internas ou externas. Vou repetir. Adão, somente Adão, recebeu de Deus a capacidade de escolher, de decidir, de fazer sem ajuda interna ou externa, sem influência interna ou externa, podendo contrariar a sua natureza no processo. Isso é livre-arbítrio. É quando você contraria a sua própria natureza, escolhendo sem influência. Pedrosa, o que é o livre-arbítrio? De forma bem clara, é a capacidade de escolher livremente, sem influência interna ou externa, contrariando sua própria natureza no processo. Pronto, isso é livre-arbítrio, irmão. Isso é livre-arbítrio. Era para o senhor, pastor Isaac, trazer essa definição. Gente, não vamos entender livre-arbítrio pelo dicionário,
Por quê? Porque o autor do dicionário não tem a mente iluminada para definir o livre-arbítrio. Só pode definir o que é livre-arbítrio aquele que nasceu de novo, que tem a mente iluminada pelo evangelho. Ele vai entender o que é o livre-arbítrio. O homem natural não consegue entrar neste meandro. Você veja que quando você consulta um dicionário, vai para a consulta da palavra livre-arbítrio, ela é uma definição rasa e racional. É uma definição rasa, é uma definição racional somente. Mas quando você coloca a iluminação do entendimento, você entra nestes parâmetros, ou seja, livre-arbítrio é a capacidade dada por Deus a Adão e somente Adão de escolher livremente, sem ajuda ou causas internas ou externas, podendo contrariar sua natureza no processo. Qual era a natureza de Adão? A natureza de Adão era santa. Adão foi criado em natureza santa. E o que é que Adão fez? Em natureza santa, Adão decidiu desobedecer. Nós desobedecemos com a nossa natureza caída. É diferente, irmão. Então, só Adão tinha livre-arbítrio. Acredite nisso, só Adão tinha livre-arbítrio nestes moldes. Ou seja, Adão escolheu desobedecer em natureza santa. Isso é livre-arbítrio, é quando você escolhe sem influência causal interna ou externa, contrariando sua própria natureza no processo. Isso é livre-arbítrio. Era para o senhor ter explicado isso, doutor. Era para o senhor trazer essa definição teológica com a mente iluminada. Só Adão tinha livre-arbítrio, porque ele contrariou sua própria natureza no processo da sua escolha, da sua decisão. Ele decidiu contrariar a sua natureza. Então, em natureza santa, Adão pecou, desobedecendo. E Paulo diz em Romanos 5 que só Adão pecou daquela forma. Ninguém pecou o pecado de Adão. É por isso que o pecado de Adão é tratado por Paulo como um pecado único. Somente Adão pecou daquela forma. Ninguém pecou o pecado de Adão. É por isso que ele é chamado teologicamente de o pecado original. Por quê? Porque ele pecou diferente de todos os homens. Adão, com natureza santa, desobedeceu, pecou. Ele contrariou sua natureza. Isso é livre-arbítrio. Tendo dito isso, eu vou avançar mais um pouquinho no conceito de Martinho Lutero para explicar o que temos hoje. Então, com base no livro Nascido Escravo, que eu tenho ali, o que temos hoje? Temos a livre agência. Ou seja, somos agentes livres para agir. Ok? O que é livre agência, Pedrosa? É a capacidade que o agente tem de agir livremente, sempre em função da sua natureza. Enquanto que livre-arbítrio é para contrariar a natureza, a livre agência, eu, você, nós agimos em conformidade com a nossa natureza, sendo influenciado o tempo todo no processo. No livre-arbítrio não existe influência, irmão. Eu sou livre para agir sem influência causal, interna ou externa. Na livre agência, não. Na livre agência, o agente em questão, ele é livre para agir sempre na direção da sua natureza. Se a sua natureza apontar para lá, ele vai agir para lá. Se a sua natureza apontar para cá, ele vai agir para o lado de cá. Ok? É assim.
Livre agência. Eu ajo, tu age, ele age. Nós agimos, vós agis, né? Eles agem. Então a gente age de acordo com a nossa inclinação natural. Pegou aí? Eu vou dar base bíblica nisso. Existem textos que apontam para essa proposta, Pedrosa, existem. Ele citou Gênesis, capítulo de número 4, onde Deus está falando para Caim assim, ó. Deus está falando para Caim assim. Presta atenção aqui agora. Eu expliquei para vocês, meu público, o que é livre-arbítrio e o que é livre agência, ok? No livre-arbítrio, o agente em questão, ele é livre para agir sem influência interna ou externa. Livre-arbítrio. Livre agência é quando o agente em questão age em conformidade com a sua natureza, sendo influenciado o tempo todo no processo. Livre agência. Aí eu pergunto, Caim, ele usou livre-arbítrio ou usou livre agência? Porque o texto está mostrando Deus influenciando Caim.